Porque não preciso. Porque não preciso. Minha mão tem padrões de referência interna aqui. Então, você está aprendendo o que é a camada rítmica e como eu estou amarrando a melodia, a altura musical nessa rítmica. Agora, é preciso que quando você vai fazer um treinamento mais aprofundado também, você desenvolva a capacidade de domínio de solfejo melódico. Por quê? Porque aí você vai treinando percepções que estão além, você vai desenvolvendo o seu ouvido relativo, você vai educando a sua leitura relativa também, leitura intervalar, você vai educando o seu ouvido harmônico de acordes, para depois você bater o olho nisso aqui e conseguir saber já qual seria a sonoridade dele. Tá vendo? Você vai educando o seu corpo e, claro, além de tudo isso, tem que estar em paralelo um treinamento técnico do instrumento. É muito importante, quando nós pensamos em avançar na música, que a gente tenha clareza da certeza de que nós precisamos nutrir duas habilidades diferentes que caminham de forma aproximadas, juntas. Elas caminham juntas, em paralelo, essa é a palavra. Elas caminham em paralelo, mas elas são coisas diferentes, com focos de treinamento diferente, que é a tua habilidade instrumental, cuidar das necessidades técnicas do seu instrumento, e a sua habilidade musical, que é cuidar dos elementos que são formados no seu corpo, para que depois eles possam ser projetados aqui, se você treinou e cuidou do foco técnico. Por quê? Porque cada instrumento tem uma exigência técnica específica. Então, se você toca clarinete, você vai ter que aprender a controlar a respiração, você vai ter que controlar as questões técnicas específicas do clarinete, que quem toca acordeão não tem. Quem tem que tocar acordeão tem que aprender a controlar o fole, tem que aprender a controlar a dinâmica na abertura do fole. São questões que não tem para quem toca clarinete. Então, são exigências técnicas diferentes que você vai aprendendo especificamente com o seu instrumento. Mas, se você focar apenas também na técnica, você chega na hora de trazer as questões musicais para soar aqui no instrumento e não soa. Não soa. Então, a leitura musical, ela precisa que você tenha já formado em você, de forma gradativa, essas referências internas, também técnicas. Como que eu tiro o som? Como que eu produzo essa nota? Qual é a sequência de digitação que eu faço para tirar esse som, depois aquele outro? Porque na hora que você lê, você tem que estar com essas duas preocupações diferentes, de forma simultânea. Elas têm que estar juntas ali com você, andando. E aí nós entramos um ponto muito importante. Nós temos que fazer esse treinamento de leitura de partituras de forma gradativa. Nós não podemos jamais achar que a gente pode pegar partituras já... posso pegar qualquer partitura para ler, Dani. Não funciona assim. A lógica das partituras é a mesma, seja ela extremamente simples ou seja ela uma partitura extremamente complexa. A lógica de organização dela é a mesma. É a mesma, ok? Agora, a complexidade técnica não. Então, você tem que ir formando no seu corpo domínios motores, coordenações musculares de domínio do teu instrumento de forma gradativa. Claro, você vai ficando cada vez mais hábil em questões técnicas desafiadoras no instrumento, de forma gradativa. E conforme você vai tendo esse nutrir do teu instrumento, das questões técnicas crescendo, você vai perceber que o nível da leitura musical das partituras também cresce. Por quê? Porque você só consegue executar aquilo que você já tem referência interna muscular de domínio tátil do instrumento, de domínio técnico. Não adianta nada você desenvolver um baita treinamento de solfejo rítmico, melódico, estar fazendo solfejos intensivos aqui de coisas complexas musicalmente, e você tá com a sua habilidade instrumental